Pessoal, estamos aqui numa das sedes da Digital Business. Eu sou o Leonardo, um dos sócios da empresa, toco a área de comunicação. Estou aqui com Eric. Tudo bom, Eric? Tudo bem. Eric Formadio, também sócio da empresa, um mega especialista aí a respeito de algumas coisas que sobre as quais a gente vai falar hoje. E aí, 15 de outubro, né, dia do professor, parabéns antes de tudo. Obrigado. Né? Tu é professor, é isso, Eric? Sim, desde que eu vim para Porto Alegre, né, terminei o meu MBA em gestão de empresas, sempre gostei de ensinar. Uhum. Desde a época de faculdade, eu era instrutor de informática, né? Então, na época de faculdade, lá em São Paulo, tinha um programa na faculdade de ensino da informática para crianças, né? E nessa época eu fiz um estágio, foi a minha primeira experiência com o ensino. E aí até hoje, né? Depois que eu terminei meu MBA, comecei a dar aula em universidades e até hoje dou aula. Mas aí, as aulas que tu ministra, e eu acho que eu esqueci de falar isso no vídeo, hoje a gente vai falar, entre outras coisas, um pouco de SEO, de BI. Tu trata dessa matéria, tu dá aula a respeito disso também, é isso? Sim, também. A maior parte da minha carreira, né, universitária, o foco sempre foi na área de marketing digital, né, com enfoque aí principalmente para SEO, para mídia paga, para dados também, né? Sempre teve esse enfoque. Hoje eu dou aula na Unicinos, no curso de negócios digitais. Legal. Né? Mais precisamente na disciplina de e-commerce e logística. Então, hoje mais focado em e-commerce. Né? Eu já dei aula também na parte de SEO, na parte de marketing digital, né? Em pós-graduações. E sempre ministrando cursos também. Sempre ministrando cursos, cursos online, presenciais também. Sempre gostei de dar treinamento, sempre gostei de formar. A minha paixão é formar. Eu gosto de formar pessoas, gosto de ensinar, gosto de passar conhecimento. E de certa maneira é o que tu faz dentro da Digital Business também. Com certeza, com certeza. Para quem não sabe, né, Unicinos é uma das universidades aqui do Rio Grande do Sul, uma das maiores, melhores universidades talvez do Rio Grande do Sul. A gente está no Rio Grande do Sul, né, em Estância Velha, que é aqui região metropolitana de Porto Alegre, onde a gente tem uma sede. Aos poucos estamos voltando para a sede, né, estamos nesse movimento aí, planejando e tal. E, inclusive, é bom o Eric que a gente está se revendo, né, depois de muito tempo, só com reuniões e tal. Então, só online. É bom para a gente rever as pessoas. Mas assim, entrando um pouco no... tu tens um livro também, né? É isso? Sim, o livro ele foi uma das ferramentas, né, para poder transmitir esse conhecimento. Principalmente quando eu dava treinamentos de SEO há alguns anos atrás, eu sentia muita falta de um material de referência em projetos de SEO. A maior parte dos livros que nós tínhamos no mercado eram livros expondo boas práticas de SEO, mas não no âmbito de visão de projeto. Eu sempre gerenciei projeto também. Então, eu escrevi o livro muito focado em projeto, né, no ciclo de vida de um projeto de SEO. E aí foi uma das ferramentas que eu comecei a utilizar também para treinamentos, passar conhecimento. E uma das formas mais fáceis que existiam na época, né? Hoje a gente não tinha o YouTube como é hoje, né? Sim. Hoje o cara quer aprender alguma coisa, ele vai para o YouTube. Eu acho que tinha uma época que todo mundo que iniciava tinha o sonho de escrever um livro, né? Eu também tive, quando fiz faculdade e tal, a gente sempre pensava, ainda vou escrever um livro, né? Hoje talvez seja um pouco diferente, realmente. Exato. No meu caso, a maior motivação ela foi a questão do ensino. Foi a minha maior motivação. Eu sempre escrevi, gosto muito de escrever, né? Tem os artigos no blog da Digital Business que eu sempre procuro escrever algum artigo com as meninas, né? Então, sempre gostei muito de escrever. Tem um projeto de relançamento desse livro, né? Uma atualização dele, né? E ele trata de SEO. Trata de SEO, só que ele tem um foco um pouco diferente daquele livro de 2010. Né?
que era um livro mais focado em projeto. Esse livro ele tem mais um foco na experiência do usuário, né? O SEO falando de experiência do usuário também. E eu acho que isso é um bom gancho aqui, que eu quero aproveitar depois. Mas antes disso, também é mais uma coisa que, né, pelo fato da gente estar iniciando aí nos papos, nas nossas sessões aqui de conversa para postar, lembrar o pessoal e pedir aí para que, né, se inscrevam no nosso canal, né, curte o vídeo, enfim, compartilha, manda para né, os amigos aí, e é sempre boa essa lembrança aí. Bueno, aproveitando o gancho de antes, que é a experiência do usuário, né? E esse eu acho que é um pouco o enfoque aqui de uma pessoa que sou eu, não técnica, né, a respeito desse tema, perguntando ou fazendo algumas perguntas um pouco para ti, de repente, ou para parte do público que está assistindo também, talvez um pouco, né, chovendo molhado e tal. Mas também eu acho que é importante a gente falar para pessoas que não têm conhecimento técnico, de repente gestores ou, cara, um empresário que, eu ouvi falar de SEO, tá, mas que bicho é esse e tal. Então eu vou por um pouco por esse lado, tá, Eric, de te propor algumas coisas. Depois tu vai me pegar aqui na saída e dizer, porra, que pergunta é essa? Sem cabimento que tu me fizer. Mas vamos lá. Cara, começando, eu sou, cara... Eu nasci em 73, então eu assisti muito MTV, né? Ali final dos anos 90, anos 2000, enfim, MTV direto, era uma das únicas coisas que a gente tinha, né? Quando começou, era como a gente via clipes, lançamentos aqui no Brasil. Não tinha YouTube e tal, e era aquela coisa, aquele boom. E aí, cara, eu me lembro do Caetano, eu gosto muito do Caetano Veloso, um filho meu se chama Caetano, em homenagem a ele. E aí eu me lembro do Caetano falando e dando, sempre que ele falava MTV, ele não falava MTV, ele falava MTV. Né? Tem até um chilique dele, num dos exato, num dos eventos lá, que ele, aí MTV, vamos botar essa porra pra funcionar, né? Tinha tentado 2 vezes, não conseguiu. Trouxeram o David Byrne, cara, porra. E aí o negócio não funcionava, mas enfim, onde eu queria chegar? A gente fala SEO, tem gente, né, e a gente ouve muita coisa, aí tem gente que já confunde com cargo, né, CEO, tem gente que fala SEO, tem gente que fala SEO, enfim. E aí eu queria, né, como é que, bom, eu vou falar com os entendidos, eu falo SEO em primeiro lugar, e se tu tivesse que ser o Caetano Veloso do SEO, como é que seria a sigla? Tu falaria o quê? OMB, otimização de mecanismos de busca? Otimização para mecanismos de buscas, né? Que nada mais nada menos é um conceito muito simples, né? É o ato de você melhorar um site, melhorar o conteúdo dele, melhorar a experiência dele, para que ele fique apto a aparecer no mecanismo de busca. É lógico que você vai fazer isso, seus concorrentes eles estão fazendo também, né? E aí que nós temos aí uma, entre aspas, né, uma parcela desse segredo, né, que não é um segredo, né? Nós conduzimos o cliente a uma cultura de otimização de sites, porque para tudo que ele vai fazer no site, ele possa fazer pensando no usuário, no mecanismo de busca também. A gente acaba pensando no mecanismo de busca, em como esse resultado vai aparecer no mecanismo de busca. Por exemplo, você às vezes idealiza algumas coisas para serem feitas ali no site, tu tem essa preocupação, tu pergunta, não, Eric, aqui vai ser bom para SEO, vai ser ruim, entendeu? Ou seja, você já tem essa cultura de SEO, então o nosso trabalho já tá feito, né? Entre aspas, né? Para mim, a gente conseguiu implantar a cultura, entendeu? Não digo que eu tenha cultura, mas a gente segue alguém que está ali monitorando e diz o seguinte, não, imagem não pode ter mais de 100K. Então vai lá o cara da arte, né? A minha vida inteira. A gente pensa que isso. A nossa função é fornecer informações para vocês que apoiem as decisões que vocês tomam na hora de mudar o site. Exato. Por exemplo. E alertar. Hoje, isso aqui não está dentro do que é o melhor para SEO. Hoje, de uma grande carteira de clientes que nós temos hoje, né, nós percebemos o que quando nós olhamos nas estatísticas? Que a maior parte de acesso que esses sites eles recebem, eles são oriundos de celular.
Né? Hoje o cara tá ali no celular, ele acessa o site, ele vê uma propaganda na TV, acessa o site, ele passa na frente de um outdoor, acessa o site. Tudo isso faz parte da experiência. E projetar e entender essa experiência é importante para nós. Né? Essa questão da imagem que tu falou, né? Pô, uma imagem pesada, vai demorar no celular. Né? Então, o que é importante eu fazer, né? E quais os pratos que eu tenho que equilibrar para que eu tenha uma boa experiência. Eric, vamos dar um break aqui e a gente volta em seguida, tá bom? Então vamos lá, retomando aqui com o Eric Formaggio, nosso especialista em SEO, BI, dados. Eric, uma coisa que eu queria te perguntar. Cara, todo mundo fala, né? Óbvio, isso enfim, costume, mas todo mundo fala em Google. Jóia, a gente faz SEO, a gente faz... E aí a referência, sempre Google. Mas, assim, Google é o único indicador. Quando eu faço ou penso em SEO para um site, ou, enfim, outra ferramenta, né? Aliás, essa é uma outra pergunta idiota que eu quero te fazer depois. Mas Google é o único indicador, é o único... Bom, eu tenho que ir lá ver o resultado no Google. Ou existem outros, quais são, como é que é feito essa medição, no caso? Como é que é feita essa medição? Depende muito da regionalização da busca, né? Então, por exemplo, o Brasil, o grande campeão é Google, né? Tu acaba fazendo alguma coisa ali pensando no Bing também. Eu costumo dizer que a maior parte das boas práticas de SEO, das recomendações de SEO, elas servem para qualquer mecanismo de busca. Né? Hoje, nós temos, então, nessa era moderna da busca, nós temos os mecanismos de buscas baseados em Spider, que a gente fala. Então, eles funcionam praticamente da mesma forma. Era isso esse é o ponto, aí que eu queria chegar. Então eu posso deduzir daí que mecanismo de busca é sempre faz parte de um guarda-chuva. Nós tínhamos antigamente, tu deve lembrar disso, né? Nós tínhamos antigamente aqueles mecanismos de busca que eram os diretórios. Sim. Tinha o do Yahoo, lembra? Tinha o do Yahoo, sim. Tinha o Metaminer, tinha, né, alguns mecanismos de busca assim, por diretórios. Eles até um tempo eles sobreviveram, mas hoje em dia quem que vai entrar num diretório e ficar buscando lá os links, entendeu? É muito mais fácil eu digitar ali na própria aba do navegador, né, digitar a busca, ou o cara vai pro Bing. Né? Sim. Agora você está falando, por exemplo, de uma China, onde não tem Google, né? É outro mecanismo de busca, não me recordo de cabeça o nome. Tá? Em um projeto na vida de uma multinacional catarinense, que tinha uma representação comercial lá, eu tive que fazer. E era praticamente a mesma coisa. Entendi. Né? Mas quando se fala de mecanismo de busca baseado em Spider, o processo de indexação, de experiência, ele é praticamente o mesmo. E pode-se dizer que o Google é a referência. Todos os demais seguem o que o Google... Por exemplo, há pouco tempo, né, teve essa questão, o Google atualizou tal coisa, então a gente tem que se adaptar de novo, os sites têm que, de repente, mudar alguma coisa, tal. A atualização do Google... Ele é a referência que todos seguem, é isso? A atualização do Google, ela visa o quê? Melhorar cada vez mais essa experiência, se aproximando cada vez mais da cognição humana. Uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas em universidade é isso. Que o que o mecanismo de busca ele quer é se aproximar cada vez mais da cognição humana e da forma como nós buscamos as coisas. É por isso que eu falo, né, que inteligência artificial se trata muito disso, porque o mecanismo de busca ele tem cada vez mais essa inteligência artificial, e o que a inteligência artificial quer, né, segundo algumas literaturas de inteligência artificial, é chegar exatamente nessa cognição humana, a nossa forma de fazer as coisas. E por isso, acho eu também, né, que essa é uma das razões pelas quais, então, ele deduz algumas coisas. Ele deduz. Ele até identifica que eu procurei alguma coisa errada, mas ele traz o resultado pensando que eu estou procurando outra coisa. Esse exatamente. Tipo de coisa. Vou te dar um exemplo simples. Né? Ou se eu escrever alguma coisa errada, ele vai lá e vai deduzir que eu quero procurar a coisa certa. Lá no início da minha carreira em SEO, falar rapidamente sobre isso daí em 2006, 2007, mais ou menos, né? Quando eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, eu acho engraçada essa história. Eu trabalhava num spa, tá? Trabalhava num spa, né?
E eu era o webmaster. Sim. Lembra da época que tinha o webmaster, né? Gente usava um termo aqui que era o web tudinho. O web tudinho, exatamente. Tudo, o cara fazia tudo. O cara consertava o computador, o cara fazia o site, recebia pedido. Todo mundo passou por isso. Fazia tudo. Todo mundo, né? Todo cara que já tem uns cabelos brancos ou uma barba branca já passou por isso. E eu precisava posicionar esse site, porque eu fiz o site, mas o site ele não tinha acesso. E foi aí que eu comecei a estudar SEO, né? E a minha primeira sacada foi a do domínio. Eu lembro que o nome do spa era Recanto do Sol. Qual foi o domínio que eu comprei? Spa Recanto do Sol. Porque daí eu iria conseguir me posicionar pela palavra-chave spa, quando alguém procurasse. Legal. Hoje em dia, essa questão da palavra-chave é importante, só que muito mais importante que a palavra-chave é a alma do conteúdo. Ou seja, tu não precisa chegar numa loja de informática. Tu não precisa dizer para os mecanismos de busca que essa é a tua palavra-chave. Ele vai identificar. É a mesma coisa. Vamos fazer analogia com um ser humano. Tu vai no shopping comprar um teclado de computador. Tu vai chegar na frente da loja, a loja não precisa chamar loja de informática XPTO. Tu vai olhar para dentro, tu vai ver mouse, teclado, impressora, notebook. Perfeito. Tu vai entender. Ou seja, isso é cognição humana. É essa proximidade que o mecanismo de busca quer. Tá. Se o cara for lá encher de palavra-chave de conteúdo, né? Teclado. Isso há uns anos atrás dava certo. Hoje... Ele já faz o efeito contrário. Hoje tu toma um pênalti. Te perguntar, voltar àquela pergunta idiota que eu queria fazer, né? Aí pensando nas pessoas que não entendem, que não têm o conhecimento técnico e tal. Bom, eu sou um empresário, ou vou fazer um e-commerce, ou vou pensar num aplicativo. Eu tenho que fazer SEO unicamente para o meu site? Ou, por exemplo, eu tenho, sei lá, campanhas. Tenho que fazer SEO também para uma página de uma campanha, de uma promoção. Eu vou fazer um aplicativo. Existe alguma maneira de fazer SEO ou otimizar que esse aplicativo seja mais encontrado, enfim. Então, é essa a pergunta. SEO é só site ou é o meu domínio, é tudo que está embaixo do domínio? Enfim, como é que funciona isso? São seus vídeos do YouTube, né? Se você parar para pensar, depois que você tem essa cultura do SEO implantado, em tudo que você faz, você imagina como você vai aparecer na busca. Sim. Né? Então, o cara que vai estar desenvolvendo um aplicativo, quando ele pensar em nome, descrição do aplicativo, essas coisas assim, ele vai pensar, quando o cara digitar lá na loja de aplicativo, quero um aplicativo para corrida, como que eu vou fazer para aparecer? Ou seja, tu já está pensando em algum tipo de SEO. Mas a técnica para fazer, por exemplo, SEO... São técnicas muito parecidas, porque elas envolvem conteúdo, elas envolvem reputação, entendeu? Sim. Né? Tem algumas lojas de aplicativo que o cara ele consegue filtrar pela reputação do aplicativo, pelo número de comentários, né? Pelo rating, né? Que eles falam. Sim. Então, assim, o YouTube hoje o que ele preza? Ele preza muito pela quantidade ali de curtidas no vídeo, de inscrições, de descrição. Então, são algumas variáveis que elas vão estimular esse seu processo. No caso do aplicativo, o próprio conteúdo do aplicativo também influencia. Conteúdo, não sei se o conteúdo está dentro do aplicativo, né? Mas o conteúdo da descrição, da página, sim. Na landing page dele, coisas desse tipo. Né? Agora, voltando ao site, né, só perguntar, landing page e outros ativos digitais ali, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvidas, entendeu? Hoje em dia, o Google ele consegue ler até o conteúdo do PDF. Né? Então, tu vai lá, tu vai lançar um e-book, tu vai ter um conteúdo bacana ali. Isso vai agir a seu favor também. Tá? Ele não faz, inclusive, leitura de texto que está em imagem, por exemplo? Não existe já uma... Dentro da imagem, ele tem uma dificuldade de fazer isso. Tá? Mas já existem... Eu já vi gente escrevendo sobre isso, eu não compro muito essa ideia. Eu digo que sempre assim, tu vai ter uma imagem, né? Ela tem que ser descritível para o que você vai precisar, se é uma imagem de conteúdo, né? Ela tem que fazer algum sentido ali naquele contexto de conteúdo. Então, Eric, retomando aqui, falou um pouco, né, da técnica, quais são os recursos, quais são os pontos de atenção, mas vamos lá, digamos que alguém que esteja aqui assistindo ao vídeo
não vou ter a pretensão de dizer que se convença. Não, o cara, sei lá, gostou da gente, gostou do papo aqui. Bom, vou chamar Digital Business por algum motivo, sei lá, não estou contente com os meus resultados, ou estou iniciando um novo negócio, preciso pensar nisso e preciso que alguém me auxilie. Como é que essa pessoa compra? Ou como é que começa? Bom, o cara vai entrar em contato com a Digital Business, né? Ou o Eric e outra pessoa vão atender, E aí, como é que é feita uma análise? Uma pergunta, por exemplo, quanto o cara vai gastar? Ou qual é a equipe que vai ser necessária para fazer isso? É full time? São reuniões? Enfim, como é que funciona o processo dentro da Digital Business? Explica um pouco isso, por favor. Primeira coisa que a gente olha, eu até brinco, né? A gente olha os exames, né? Ou seja, a gente vai lá no Google Analytics, vamos nos números do site, né? Para entender o que está acontecendo. Geralmente, quando esse cliente ele nos procura porque ele tem algum problema. Ou esse problema ele precisa aumentar o faturamento oriundo do site dele, precisa aumentar o número de conversões, ou ele está percebendo uma quebra de conversões. E deixa eu perguntar, isso pode ocorrer tanto em negócios pequenos, estruturas pequenas, como em mega. Por exemplo, um site ou um e-commerce super bem estruturado tal, pode estar tendo alguma deficiência. A gente já atendeu desde um negócio pequeno aqui do interior do Rio Grande do Sul, como grandes multinacionais, né? Mas a sequência de análise é sempre a mesma. Geralmente quando o comercial ele nos ativa para nos ajudar em alguma proposta, entender esse problema do cliente, né, para a gente poder fazer uma venda exata, né, para ele. Geralmente o Ricardo ele já me conhece, nosso sócio, né, o Ricardo ele já me conhece, ele já pede um acesso ao Google Analytics desse cliente para a gente poder olhar. E geralmente quando eu olho o Google Analytics é como se um médico ele tivesse pedindo um exame de sangue para você, né? Ele vai olhar aqueles indicadores, né? Eu vou olhar esses indicadores. Esse cliente ele já vem aí com algum tipo de problema, né? Como conversão, venda, alguma coisa assim. E aí através do Google Analytics eu consigo identificar alguns tipos de problemas, formar algumas hipóteses e em conjunto com uma análise do site a gente consegue determinar, não, esse cara aqui ele tem que ir por esse caminho ou tem que ir por aquele outro. Mas tem um pouco de tentativa e erro também, quer dizer, é um aprendizado conjunto e ir alcançando os resultados de certa maneira, ou existe uma receita certeira na maioria dos casos? Principalmente no caso de e-commerce, tá? Principalmente no caso de e-commerce, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vi ao longo da minha carreira, tem um pouco de tentativa e erro, sim. Tá? Tem um pouco de tentativa e erro. Principalmente hoje que nós estamos na era dos dados, né? Não que os dados eles foram inventados agora, mas que se dá devida importância para ele. Né? Nós olhamos para os dados, fazemos uma análise preditiva, né? Que é uma análise preditiva, vamos com esses dados do passado enxergar, né? Fazer uma decomposição, enxergar a sazonalidade e ver lá na frente o que pode acontecer. E isso daí com base estatística, tudo isso. Né? E olhamos e falamos para o cliente, nesse mês aqui tu vende mais, vamos fazer essa estratégia assim, assim, assada, mas os negócios, né, como os seres humanos, eles têm altos e baixos. Né? Então, sim, tem um pouco de tentativa e erro. Às vezes chega um gerente de e-commerce e fala, Eric, tem essa questão que eu vou fazer uma tentativa aqui, vou imputar mais verba nesse produto, porque eu acredito nele. Como que funciona isso para nós, Léo? Às vezes, se é um produto novo, ele não tem estatística, ele não tem dados, entendeu? Sim. Então vai um pouco na tentativa. Esse é um exemplo de tentativa e erro. Então são tentativas e erros, né? É esse processo de uma forma segura, quer dizer, que a gente possa controlar. O cliente, de certa maneira, tem que fazer parte desse processo, porque é um processo. Tu diria que SEO é o quê? Curto prazo, não é? Não existe fórmula mágica. Não. Tá? Tem que ser perene, mas assim, de novo pensando aqui em quem de repente está assistindo a gente, quando eu começo a ver resultados? Contratei, tivemos uma reunião, trabalhamos 1, 2, 3 meses, quando é que de repente, um tempo médio, tu acha que conseguem
ser vistos já alguns resultados, números melhores, enfim, junto com o cliente, né, tendo esse processo aí? No caso de SEO não existe curto prazo. Se o cara ele vai contratar uma consultoria de SEO pensando em curto prazo, ele já começou errado. Minha visão, né, é uma visão até dura às vezes, mas é a verdade, né? A gente não pode mentir. Se o cara ele quer resultado amanhã, né, se ele já quer algum resultado amanhã, vai para outra coisa. Vai para uma mídia paga, para uma coisa que já vai ter resultado amanhã. Mas mesmo assim, eu sempre alerto. A gente tem que olhar sempre o site do cara. Óbvio. Às vezes esse site ele tem problema, ele tem quebra. Né? Então, assim, não existe um milagre. E né? As coisas não são separadas. É né? por isso, tem que fazer por isso que SEO, isso que tu falou é muito importante. Paga. A participação do cliente nesse processo e a conscientização do cliente naquilo que está sendo feito é muito importante. Tá. Eu acho que eu tenho, em relação a SEO, eu tenho uma última pergunta, assim, porque eu tento fazer uma analogia. Por exemplo, se eu estivesse numa multidão, tá? Quer dizer, SEO não tem fórmula mágica, não tem, digamos assim, né? A gente não consegue resultado de uma hora para outra, tal. Mas pensando no seguinte, eu estou no meio de uma multidão, sei lá, 100 pessoas, todas elas estão vestidas de preto, né? Como tu aqui, ou de branco, enfim. E aí eu quero ser encontrado no meio dessa multidão. Adianta eu fazer algo radical e amanhã eu me vestir de amarelo? Se funcionar, penso eu, todos os outros vão começar a me imitar. E aí é sempre aquele passo seguinte. Quer dizer, existem inovações no SEO que eu posso tentar dar um passo a mais do que os demais. Porra, eu me liguei numa coisa que o Google lançou, tem mais sei lá, algum código, alguma coisa que eu posso inserir e tal. Existem recursos para eu conseguir me diferenciar um pouco, ou é sempre um trabalho que já é conhecido, que todo mundo faz? Como é que funciona um pouco isso? Eu acho que eu lancei um artigo, acho que em 2012, eu escrevi um artigo que ele chamava exatamente a alma do SEO. Né? Se tu pensar a alma do SEO, né, o princípio básico do SEO ele é o mesmo, né, que é entregar uma boa experiência para o usuário no momento que ele precisa ali no mecanismo de busca. Né? Assim, a gente tem muita inovação na parte de ferramenta para o analista, para ele poder trabalhar, automatizar as coisas, entre outras atividades. Agora, de ação prática executada, né, para que aquele site ele possa melhorar, tinha um engenheiro do Google que ele sempre criticava muito o termo técnica de SEO. Eu também critico. Não existe técnica de SEO, existem boas práticas voltadas para a experiência do usuário, só que mais focadas na encontrabilidade, né? Então, assim, inovações para você trabalhar, fazer o seu trabalho mais rápido, identificar se o teu conteúdo tá bom, tá ruim, existem diversas ferramentas. Mas agora uma fórmula que vai imputar algo naquele site, vai fazer ele aparecer magicamente ali. Um pulo. Alguns anos atrás, existiam as técnicas lá de Black Hat SEO, falavam, né? Como se você hackeasse o mecanismo de busca. Isso daí, antes de 2010, tinha muita coisa que se fazia e dava certo. Repetição de palavra-chave. Isso eu me lembro. Repetição de palavra-chave. Os rodapés cheios de... Tu pegava, né? Escrevia a palavra-chave 1000 vezes e colocava o rodapé, a palavra, o parágrafo da mesma cor, da cor de fundo. Para o usuário não aparecia, mas para o mecanismo de busca aparecia. Né? Uma das coisas mais básicas que tinham na época. Por um tempo deu certo. Mas depois esses sites começaram a tomar pênalti. Né? Então, assim, nada melhor... que nem eu vi um outro analista de SEO escrevendo, né? SEO é sangue, suor, tem que trabalhar, tem que investir no conteúdo do site, tem que investir na parte técnica. Às vezes o site tem um conteúdo maravilhoso, entendeu? Teve uma época, uma grande emissora de TV, ela lançou um portal de esportes para concorrer com, acho que era o site do Globo Esporte. Daí em 2010, 2011 mais ou menos. Tá? Na época eles contrataram até uma parte dos jornalistas daquele outro portal, etc. Só que não conseguiam resultado na busca orgânica. Eles não conseguiam resultado. Né? Quando eu comecei a trabalhar com eles,
eu comecei a fazer essa pesquisa, essa análise que eu faço, com Google Analytics, etc. Eu percebi o quê? Embora eles tivessem um conteúdo maravilhoso, as portas do site, algumas coisas relacionadas à parte de tecnologia, servidor, entre outras coisas, estavam bloqueando o robô do Google. Uhum. Quando a gente chegou lá com uma solução que era muito simples, mas que ela não tinha sido executada, executa isso daqui ali no servidor tal que vai abrir as portas para o Google. Uhum. Deu certo, os caras começaram a ter bastante acesso. Né? Então, assim, SEO é isso. É você trabalhar a favor do mecanismo de busca. Tem um termo que a gente usa que é deixar o site amigável ao robô de busca, né? Boot friendly, que a gente fala. E deixa uma pergunta agora. Ao contratar a digital business, o empresário ou o cliente, ele contrata, tu falaste antes em ferramentas, recursos e tal. O cliente tem que se preocupar com alguma coisa do tipo, eu preciso comprar uma ferramenta que vai ser usada, eu preciso comprar uma licença, ou isso já está no pacote, ou as ferramentas hoje existentes são gratuitas, o próprio Google disponibiliza. Como é que funciona um pouco? Tipo, ele vai comprar exatamente o que? Ele vai comprar, né? Obviamente que vai pagar ou vai comprar a inteligência, né? O trabalho das pessoas, mas existem outras necessidades que o cliente também, ou a gente faz, o próprio fornecedor faz isso pelo cliente, avisa. Como é que funciona essa parte? A maior parte das ferramentas, né, que são principalmente as ferramentas pagas, que são as mais caras, né, que automatizam algumas análises para nós, nos ajudam com esse processo de inteligência, nós já temos a Digital Business, o cliente ele não precisa gastar nada com isso. Entendi. Tá? É raro nos dias de hoje, né, principalmente em virtude do desenvolvimento do SEO, da forma de trabalho, o cliente ele tem que comprar alguma ferramenta. Uhum. Só em casos muito específicos. Uhum. Tá? Às vezes, por exemplo, o cara ele tem um blog no WordPress e tem um plugin de SEO que ele quer comprar para facilitar a edição do texto dele, alguma coisa assim, porque a gente vai passar o conhecimento, né, eu dou treinamento de conteúdo para as pessoas que escrevem o conteúdo no site do cliente. Uhum. Então, às vezes, eles querem comprar lá um plugin de SEO que tem uma versão free, daí tem uma versão paga que é mais segura. Que de repente facilite a vida dele também. Facilita a vida dele. Agora, assim, no nosso processo aqui, a gente já tem as nossas ferramentas, tem algumas ferramentas que eu produzi ao longo do tempo para melhorar a análise também que a gente faz. Legal. Então dá para dizer que é resultado de, não é de uma hora para outra, também o nosso processo interno é uma construção. Mas você fez uma pergunta lá atrás, né? Falou assim, Eric, para a gente ter um resultado mínimo de SEO, se o cara ele começa a trabalhar, né, forte nas alterações de SEO, nessa bem questão lembrado. do conteúdo, etc. Do prazo. Né? Em 6 meses ele já começa a sentir algum resultado no bolso. Tá bom. Entendeu? É lógico que em 1, 2 meses ele já vai ter alguns indicadores operacionais ali, como, sei lá, o número de páginas que ele tem indexada, ou de repente landing pages importantes que não apareciam por uma palavra-chave, elas começam a aparecer. Que são indício de que se está no caminho certo. É um indício. Às vezes o cara ele não aparece por aquela palavra-chave nem na página 100 do Google. Daí começa a fazer um trabalho de SEO, no terceiro mês ele já está na página 5. Entendi. Depois ele vai para 4. Porque o importante para mim não é estar na primeira posição, mas na primeira página. Na primeira página. Beleza. Bueno, acho que falamos bastante. Acho que a gente não esperava, né, falar tanto assim. Mas acho que é isso. Falamos um pouco aí, obviamente, né, que deixem seus comentários, façam perguntas, né? O Eric está aqui para responder, e a equipe, né, toda a equipe, enfim, quem tiver interesse, entre em contato e a gente pode continuar esse papo, né, além daqui, obviamente. Então é isso, Eric, cara, te agradeço imensamente aí por estar presente. Obrigado pela oportunidade. Por visitar a nossa querida Estância Velha aqui, que é a região Vale dos Sinos aqui, região metropolitana. O Eric é de São Paulo,
Não vou mais fazer a pergunta, não vou, porque tu já deve. Tu não aguenta mais esse negócio de São Paulo. o paulista mais gaúcho, não sei o que mais tal. Eu sei que tu bebe chimarrão pra caramba. Bebe chimarrão, é engraçado que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal percebe que eu sou paulista. Eu chego em São Paulo e eles acham que eu sou gaúcho. E tu bebe mais chimarrão certamente que eu, porque eu vou todo dia. Eu tenho vício de chimarrão. Eu não faço chimarrão, eu só vou na carona dos outros. Então minha esposa chega, vamos tomar um chimarrão? Vamos, mas eu não tenho muito. Então, cara, te agradeço imensamente. Espero que a gente possa conversar novamente nos próximos encontros e vamos lá. Obrigado a quem assistiu até aqui ou assistiu algum trecho e tal. É isso aí. Joia? Valeu. É isso aí, pessoal. Então, se você curtiu o vídeo aqui, não esquece de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Curte também a Digital Business nas redes sociais e vamos lá. Isso aí. Valeu!